E olha só, na escalada do programa eu falei, né? Perguntei se você conhece alguém que tem aquele dedinho podre para o relacionamento, ou então talvez até essa pessoa seja você. Então, gente, esse assunto vai dar o que falar e minha convidada é a psicóloga e sexóloga Maíra Trajano, que já está aqui. Bom dia! Bom dia, Miquel, tudo bom? Obrigada pelo convite para estar aqui com você. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, né? A gente precisa. A sexualidade, sobre sexo, são coisas que fazem parte da nossa vida, né? E a gente precisa cada vez mais quebrar esse tabu, né? Que é algo que não se fala, se coloca só no privado. E cada vez mais a gente vê as pessoas, né, com dificuldade em relacionar-se com as outras porque não resolvem essas questões. E eu já queria perguntar a você, começar perguntando, existe mesmo essa história do dedo podre, das pessoas que têm aquele dedinho difícil na hora de escolher alguém para partilhar a vida? Existe, né, Miquel? Essa é uma dificuldade, na verdade, de se relacionar. E claro que as pessoas sempre tendem a querer responsabilizar o outro, né? Porque não foi porque eu escolhi, é porque o outro que não presta, o outro que está fazendo algo. Mas quando a gente tem uma repetição, né, desse padrão de escolha, por exemplo, mulheres que sempre escolhem homens casados, ou mulheres que sempre escolhem homens que são agressivos e violentos. O que eu convido aqui quem está assistindo a gente a pensar é: você sempre escolhe o mesmo padrão de pessoa, seus namorados e relacionamentos ou namoradas são sempre muito parecidos? Se for, isso fala muito mais sobre você e suas dificuldades do que sobre a pessoa. Não, né? Peraí. Quer dizer que a gente tem a mania, né, de culpar o outro. Fulano tem um dedinho podre, mas é porque o outro fez isso comigo. Aí o outro relacionamento também fez a mesma coisa. Quer dizer, isso fala mais da pessoa do que o outro. É algo que precisa ser resolvido dentro da pessoa que escolhe? Isso, exatamente, né? Porque a pessoa que está fazendo as escolhas de relacionamento precisa compreender, trazer para a consciência, né, o que é isso que eu estou buscando nessa parceria afetiva e romântica. Então, a gente observa que quando a gente aprende a amar, né, Miquel, as nossas primeiras relações, que são com a nossa família, com os nossos pais, né, com nossa mãe, com o pai, e isso vai trazendo para a gente uma percepção do que é que significa o amor. A gente espelha muito na nossa família, né, no modelo de casal que a gente tem dentro de casa, aquilo que a gente vai buscando na vida. Em muitos momentos, quando a gente tem uma família que a gente chama de disfuncional, onde o amor foi expresso de uma maneira não muito interessante, não muito legal, a gente acaba invariavelmente buscando isso na nossa vida, de forma inconsciente. Você está me dizendo que inconscientemente a gente repete o tipo de relacionamento que a gente aprende em casa. Exatamente. A maioria das vezes o filho reproduz o espelho do homem que ele aprendeu com o pai. Ou às vezes até da mãe mesmo. Porque aprendeu que a mãe, sei lá, a mãe era com o pai que batia nela, ou que fazia sofrer. Exato. E ela entende que isso é a forma de amar, é correta, é isso mesmo? Entende. Às vezes até não quer, né? Às vezes até sofre na infância com isso, só que fica registrado internamente que aquela é a representação de amor. E aí a gente acaba indo para a vida buscando pessoas que de alguma forma são nocivas. Então, por isso a importância de fazer terapia, de se conhecer muito bem, de trazer para a consciência o que é que a gente está buscando. Por que eu só busco homens ciumentos e possessivos? Será que lá em casa, na minha infância, eu não via minha mãe ou meu pai demonstrando que isso era a maneira de amar? Que o ciúme é a maneira correta de demonstrar o amor? É assim que eu vou me sentir amado? Né? Muitas vezes está no campo do inconsciente, a gente não percebe e acaba fazendo essas escolhas erradas, porque a gente entendeu que era assim que o amor funcionava. Isso é tão interessante que essa semana até eu estava conversando com uma amiga, né, e vi ela dizendo, eu acho que eu casei com meu pai. É muito interessante, né, essa questão da repetição que a gente vê, e isso esclarece tudo, viu? Agora, sobre isso, a gente tem uma pergunta sobre esse assunto, né, que uma telespectadora fez. Bom dia, meus pais sempre tiveram uma relação conturbada e agora eu vejo que repito o mesmo comportamento com o meu companheiro. A gente consegue tratar isso na terapia? Consegue, com certeza consegue, né? Porque através dessa observação, dessa repetição, isso já é interessante porque essa pessoa já está percebendo essa repetição. Então, na terapia, a gente vai explorar
por que é que ela está apegada a esse tipo de repetição. Porque aí ela está trazendo a parte, vamos dizer, nociva. Em terapia a gente vai entender como é que ela se apegou a isso como algo para funcionar na vida dela. Né? E aí na terapia a gente vai trazer a expressão das emoções, dos sentimentos. E claro, se for para uma terapia de casal, a gente vai identificar também, se o casal chegar junto, o que é que esse companheiro está fazendo, às vezes, que desperta gatilhos emocionais para ela se comportar dessa forma. E até mesmo qual é a bagagem emocional desse companheiro, o que é que ele está trazendo de ingrediente para deixar essa dinâmica mais ativada. Num relacionamento de casal, a gente não pode responsabilizar nunca só uma pessoa. Enquanto terapeuta de casal, quando eu recebo o casal, muita gente fala assim, eu vim aqui para você dizer que ele é o culpado. Eu vim aqui para você dizer que ela é culpada do que está acontecendo. Mas não é, porque é uma dinâmica, né? Tem o eu, tem o tu e tem o nós. Cada um vem com as suas bagagens emocionais, com as suas feridas, e aí quando junta essas bagagens e feridas e histórias, a gente vai ter a história desse casal, onde cada um está contribuindo para o que está acontecendo. Agora, quando está acontecendo algo muito complicado, né? Muito complicado, e o outro que se coloca como vítima, né? A outra pessoa, ela tem culpa por permitir que aquilo se repita ou que aquilo aconteça? Ou só com terapia para poder entender esses processos? Vai ser muito de cada caso, né? Vamos dizer... tem situações, às vezes, de violência, tem situações abusivas, né? Que aí, obviamente, vai ter uma pessoa talvez mais ferida que esteja reproduzindo essa questão da violência ou do abuso. Mas a gente precisa, como você bem trouxe, observar, assim, o que é que faz com que eu permita que o outro seja abusivo e violento comigo. Por que apesar dos abusos e da violência, eu permaneço nesse relacionamento? O que é que torna para mim difícil de sair no relacionamento? E aí é difícil dar uma receita de bolo, porque aí vai depender da história individual de cada um. Mas certamente tem algo relacionado à sua história mais precoce, de infância e familiar, porque é na família que a gente aprende o amor. Muito interessante, né? E é interessante a gente deixar claro, né, que as pessoas entendem, porque tudo é culpa dos pais, né? Nós não estamos aqui culpando, nós estamos querendo tratar algo, né? A gente está dando soluções, é bem importante enfatizar isso, que às vezes as pessoas até comentam isso, né? Não vou para terapia porque sempre vão culpar os meus pais, essas coisas. Mas enfim, a gente tem mais uma pergunta aqui do telespectadores, que diz o seguinte: quem ama sente ciúmes? Minha namorada é muito ciumenta e sempre justifica dessa forma. Só que os shows, né, entre parênteses, a pessoa colocou dela, já estão me incomodando. Bom, quem ama pode sentir ciúmes. O ciúmes faz parte, né? A gente tem uma expectativa de ser o protagonista, a pessoa principal da vida do outro quando a gente entra numa relação romântica. Para algumas pessoas isso pode ser um pouco difícil, no sentido de que, assim, eu entro na relação, eu quero que você tenha olhos exclusivamente para mim, mas aí, de repente, você tem olhos para o seu trabalho, você tem olhos para os seus amigos, você tem olhos para a sua família, e a depender do nível de insegurança dessa pessoa, isso pode deixá-la mais afetada. Então, um ciúmezinho é natural, faz parte, nós somos seres humanos. É saudável. Ou seja, assim, depende de como você coloca. Que é natural. Depende de como você coloca esse ciúme. É o que você faz com ele. Sim. Né? Então, assim, esse ciúme que eu estou sentindo é algo que é meu, da minha insegurança, ou o outro está fazendo algo que está despertando em mim, de fato, uma razão para eu não me sentir bem nesse relacionamento. Porque em alguns momentos, quando começam essas coisas de crises, escândalos, a gente tem que olhar para isso. Esse rapaz está cumprindo os acordos desse relacionamento? Ou essa moça é extremamente insegura e quer atenção exclusiva só para ela, né? A gente tem que olhar para os dois lados. Agora, Maíra, quando você coloca os acordos, né, me desperta algo muito interessante. Vamos agora focar em casais que já estão há muito tempo juntos, né? E entra naquela mesmice, naquela coisa, né? E a gente ouve as pessoas falarem muito hoje em dia sobre vamos abrir relacionamento porque isso, de certa forma, vai salvar o casamento ou salva o sexo. Essa relação, essa situação existe mesmo? Isso salva na maioria das vezes? E funciona? Porque é uma realidade que a gente vê cada vez mais crescente, né, entre os relacionamentos hoje em dia. Bom, Miqueias, pode salvar como pode destruir. É uma faca assim de dois gumes, né? É uma faca de dois gumes, né? Porque não é todo mundo que está preparado
para lidar com esse ciúme que vai dar, se abrir a relação, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito conversada entre um casal antes de ir por esse caminho, porque a gente é criado numa sociedade que a monogamia é a regra geral, né? A gente vê as pessoas estão ficando mais abertas, questionando, com mais desejo de experimentar isso, mas não é para todo mundo. Ou seja, né? Se você não estiver preparado, não estiver preparada, não invente, né? Não entre na moda, né? Porque tem a questão da moda também, ou não existe isso, né? Muita gente, não, porque tá na moda, vamos testar, né? Porque é moderno, porque é legal, é novidade. E às vezes termina se prejudicando? De alguma forma, né, Miqueias, isso já vem acontecendo, essa abertura, há muito tempo. Sim. Porque a abertura social existe para o homem há séculos. Para o homem, durante muitos e muitos anos, foi permitido ter suas relações extraconjugais. E muitos relacionamentos e casamentos se sustentaram nisso, né? Porque existia a parceira fixa, existia a amante. Então, para o homem dar conta de sustentar, às vezes, o relacionamento fixo, ele buscava a amante para, vamos dizer, ter o balão de oxigênio, respirar fora. Isso foi aceito e às vezes por muitas pessoas ainda é aceito até hoje, né? O que está acontecendo é que isso está se abrindo também como possibilidade para a mulher, né? E como a gente vinha conversando nos bastidores, acho que uma coisa importante é da gente ver que os relacionamentos de longo termo, muitas pessoas que estão nessas relações têm a expectativa de que o desejo sexual seja da mesma forma que era lá no início no namoro, aquela coisa quente, fogosa, e depois de alguns anos não é. Não existe mais esse desejo sexual espontâneo como tinha no início da relação, mas existe sim uma parceria, uma relação mais estável, uma segurança. E aí, para que esse desejo se mantenha e continue existindo, é preciso que o casal queira investir de fato em brincadeiras, investir na sua criatividade para poder trazer um pouco daquela emoção do início. Só que para muitas pessoas, mais fácil do que investir nisso é buscar o quê? Fora. Por quê? Porque lá fora eu vou conseguir a emoção que eu não estou mais encontrando aqui dentro da relação. Interessante. Tem mais pergunta aqui de ouvinte, é o seguinte: eu tenho um dedo podre para relacionamento. Isso já está me fazendo me fechar e não querer ficar com ninguém. E aí, o que é que essa pessoa pode fazer, né, para poder melhorar isso? Tem jeito para quem está nessa situação? Se é que tem jeito, né? Aproveitando que a gente está num ano novo, que as pessoas querem, né, recomeçar, fazer uma história nova, ajuda aí. Ah, claro que tem jeito. Não, olha, não desista, porque amar e estar num relacionamento é uma coisa tão gostosa, né? Eu digo que assim, é o lugar que a gente mais aprende é dentro de um relacionamento, onde a gente pode compartilhar nossos afetos, nossas vulnerabilidades. Então, eu diria para essa pessoa que está nos assistindo, não desista, mas tente compreender o que é que está motivando as suas escolhas, o que é que está te direcionando para pessoas que te fazem mal. Porque a partir do momento que você se compreende melhor nessas escolhas, você vai poder ficar mais atenta quando essa pessoa que é nociva para você aparecer na sua vida, para que você possa mudar esse padrão de escolha. Né? Agora, se conectar com você primeiro, para depois se conectar com o outro. Isso aí. Olha aí, a gente tem mais um telespectador aqui, né, participando com a gente, que colocou o seguinte: se tem um dedo podre, não sei, mas eu não desisto. Ótimo. Se der errado, próximo relacionamento, até dar certo. Foi o Max Miller que está falando ali. Que bom, Max Miller, que bom. Né? Não desista mesmo, porque até através dessas experiências você vai aprendendo sobre você mesmo. É importante a gente poder exercitar, deixar de culpabilizar o outro e entender qual é a sua responsabilidade nesses relacionamentos que não estão dando certo. Porque o outro, Miqueias, a gente não muda. Sim. Não saiam dessa ilusão de que eu vou estar no relacionamento, isso vai mudar, né, como é que as coisas acontecem. Não vou mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesmo. E mudar a si próprio já é tão difícil, quanto mais querer mudar o outro, né? Isso aí, né? Muito bacana, muito esclarecedor, né? Esses papos são sempre interessantes e com certeza vai ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, né? Que é muito bacana. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, E por querido. favor, venha mais vezes. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa sala.